Você pode se assentar. Amém. Aleluia. Eu estava antes vendo minha esposa ministrar e ela falando dos bens, eu fiquei pensando assim, falei, é que eu sou um grande bem para ela, né? Então Deus deu um grande bem para ela. Não, brincadeira, Deus tem feito nos prosperar sim. Glória a Deus por isso. Queridos, muito bom estar aqui. Quero compartilhar uma reflexão, uma palavra de Deus que Deus falou muito comigo há um tempo, e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler 2 textos, e o texto principal não vai ser esse primeiro que eu vou ler, mas tem um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B. Eu vou ler para você só esse versículo, e ele diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Olha que interessante, é um contexto onde fala quando o profeta Samuel ia ungir Davi. Interessante que Deus fala, através do profeta, que como Deus nos olha, como Deus nos observa, e olha o que Deus leva em consideração. O que o Senhor leva em consideração é o coração, não é a aparência. Mas o que é mais estranho é que o mundo, ele foca muito na aparência. Você já parou para perceber? O mundo, ele avalia você através da sua aparência. Não estou dizendo que você não pode andar bem vestido, não é isso. E pensando nesse texto, eu observei como que o mundo coloca, como que tem que ser o homem e como que tem que ser a mulher. Você já parou para avaliar como o mundo coloca, o que é ser um homem nesse mundo? Você já parou para pensar que para você ser homem nesse mundo, você tem que ser machão? Para você ser homem nesse mundo, você tem que ser briguento. Para ser homem nesse mundo, você tem que ser o dominador da sua esposa, da sua namorada. Você tem que ter cara de mal. Você já percebeu? Quantas pessoas que você olha, o cara até faz força para ficar feio, né? Tem gente que não precisa de muito, mas tem uns que faz força, faz uma cara fechada no mundo. Para ser homem tem que ser assim, tem que ser machão, tem que fazer cara de mal. E tem uns que são mal, até dá uma mordidinha no lábio ainda, assim, ó. Ah, vai Corinthians, né? Quando você olha um cara assim, brincadeira com os corintianos. Mas olha, tem que fazer cara de mal, o cara tem que ser briguento, o cara tem que ser machão. Isso é ser homem no mundo. E as mulheres? As mulheres também. A mulher no mundo, ela tem que ser sexy. Eu brinquei com a minha sogra essa semana, está fazendo aniversário hoje. Falei, dona Maria, essa semana a senhora vai ficar sexy. Sexagenária, 60 anos. Vai ficar sexy. Mas não, diferente da minha sogra, né? Coitada, tá longe para ser sexy. Mas olha, mas hoje você olha as mulheres, você vê pelas fotos, tem que ser assim. Tem que ser assim, Leandro. Tem que ser como? Ela tem que ser sexy. A mulher, ela tem que mostrar o corpo. Na semana passada a gente saiu da rede. Fomos lá para oração e saímos para comer alguma coisa. Eu, a Alessandra, o Leandro e a Marília. E lá batendo papo, o Leandro ficou indignado, inconformado, com a roupa de uma moça que passou. E ele falou assim, por que não anda só de calcinha logo? Porque olha o jeito que anda, e estava frio na semana passada. Mas eu falei, isso aí é um modismo. É o mundo que coloca como tem que ser a mulher. Como tem que ser o homem, como o homem tem que se apresentar nesse mundo, como a mulher se apresenta nesse mundo. E nós temos que tomar um cuidado para que nós não trazemos esse modismo do mundo para dentro da igreja. Não colocamos esse modismo para dentro da igreja. Interessante que o mundo, ele te olha pela sua aparência, a roupa que você veste, aonde você mora, o carro que você tem, não é isso? As pessoas, às vezes, ela olha o seu carro e fala, olha que carrão, ou olha para o seu carro, outra precisando trocar, hein? Não é assim? Começam a observar o que você tem, o que você possui. Essa é a avaliação do mundo, essa é a avaliação que o mundo faz. E isso é tão forte que, quando eu estava na faculdade, a faculdade que eu estudei foi onde eu conheci o pastor Nobuyuki, foi onde eu conheci o pastor Sandro, e
Essa faculdade é muito boa. A faculdade, acho que é a Harvard do Brasil. É essa que você está pensando mesmo, que começa com U, a Unip. Essa faculdade tinha um professor muito bom mesmo. E esse professor era especialista em marcas e produtos, que eu sou formado em propaganda e marketing. Em marcas e produtos. E eu lembro que ele comentou e relatou que no Brasil, especificamente no nosso país, é muito forte essa tendência de você ter uma roupa de marca ou algo de marca e mostrar. Você pode perceber, a maioria das roupas que são de marca, ela tem que mostrar que marca que é. Tem que mostrar, porque no Brasil isso é uma tendência muito forte. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a aparência. A Bíblia fala que Deus olha o nosso coração, mas o mundo olha o que você veste, o que você tem, onde você mora. É isso a avaliação que o mundo faz. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós estamos nesse mundo somente como peregrinos. Nós temos uma pátria celestial, amém? Essa é a nossa pátria. Não estou dizendo que você não deve andar bem arrumado, bem apresentável, cheiroso. Não é isso. Mas qual é? O que tem mais valor para você? É isso que você tem que entender. Nós não podemos ser assim. Pessoas que estejam presas a modismo, presas ao que o mundo dá valor. Nós temos que entender o que o Senhor dá valor. Interessante que as pessoas de hoje, elas não possuem mais uma identidade. Principalmente os jovens, não possuem uma identidade. E isso é um risco muito grande. As pessoas podem ver quantas jovens, quantas pessoas ficam e querem ser igual um artista. Há um tempo eu vi uma moda de um cabelo, eu falei, mas que coisa mais feia, na minha opinião. Né? Eu não vi ninguém aqui, mas que coisa mais... Aí eu fui entender que era por causa de um cantor, sabe? O Abençoadão. Era um cantor, o Abençoadão. E o pessoal cortava o cabelo igualzinho dele. Eu falei, puxa, mas que coisa ridícula. Mas por quê? As pessoas hoje, os jovens hoje, eles não têm referência. Ou não sabem buscar referência. Hoje os jovens, eles não têm uma identidade. Não têm uma identidade. Então eles acabam indo atrás e seguindo qualquer lixo que aparece. Misericórdia. Por isso que nós temos que ser diferente. Por isso que nós não podemos andar no padrão que o mundo estabelece. Você está entendendo? Por isso que tudo que acontece nessa igreja, na semana que vem, na próxima semana, vai acontecer o melhor congresso de jovens que nós já tivemos. Amém? O melhor congresso de jovens que nós já tivemos. Então, olha só, por que nós fazemos isso? Porque é uma programação? Não, porque nós temos que viver conforme a Bíblia nos fala que nós temos que viver. Hoje teve um congresso de criança, o que nós fizemos? Nós estamos preparando as nossas crianças para ser diferente nesse mundo. As nossas crianças têm uma identidade nesse mundo. Quem é pai e mãe sabe, e sabe como é importante isso. E os jovens também. Talvez você não teve essa base, mas você tem uma grande oportunidade de mudar a sua história e a sua vida. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje, ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra. Ah, mas porque você é muito bom? Não, porque eu não sou bom, eu sou ruim demais. Mas é porque é a palavra de Deus. E se você permitir, a palavra encontra morada e transforma a sua vida. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mas existe um grande problema quando a pessoa não tem uma identidade. Existe um grande problema quando, principalmente a juventude, ela não possui uma identidade. E esse problema é que ele não assume responsabilidades. Estamos diante, infelizmente, de uma geração. E quando eu falo geração, não se preocupa você que é tão jovem. Quando eu falo uma geração, é jovens de 40 anos. É jovens até de 50 anos, que ainda não têm uma direção. Não tem uma identidade. E um grande problema é que quando esses jovens não possuem uma identidade, é que eles não assumem responsabilidades. Jovens que não assumem responsabilidades. Você é responsável pela sua vida. Não sei se você, provavelmente, você já ouviu essa expressão. Ah, Deus quis assim. Já ouviu isso? Ai, Deus quis assim. A pessoa é mandada embora, dispensada do seu trabalho. Ela faltava, ela chegava atrasado, não trabalhava direito, aí é dispensada. Aí você perguntou o que aconteceu,
Deus quis assim. Deus quis assim. Aí faz aquela carinha, sabe, do gato de botas? Com o olhinho assim. Foi Deus que quis. Deus quis assim. Deus quis assim. Quando uma pessoa fala isso, ela está transferindo a sua responsabilidade para Deus. Como se Deus quisesse que a pessoa passasse por alguma dificuldade. Você está entendendo qual que é o grande problema de nós não termos uma identidade? Qual é o grande problema de nós não sabermos qual a direção que nós temos que seguir? Mas nós temos que entender que nós somos o único responsável pela nossa vida. Você e eu temos que ser líder primeiro de nós mesmos. Você é o único responsável pela sua vida. Você é o único responsável de tudo que aconteceu até hoje pela sua vida. Você tem que assumir o papel de ser líder da sua vida. Nós estamos numa igreja que nós falamos de liderança. Nós estamos numa igreja que nós falamos de célula, não é? De cuidar de vidas. Mas primeiro, para você ser um líder, você tem que ser líder de si mesmo. E quando eu falei de homem, como o mundo se coloca como o homem tem que ser, quando o mundo se coloca como a mulher tem que ser, aí eu te pergunto, como Deus quer que nós sejamos? Qual é o padrão de Deus? Qual é o padrão de Deus quer que nós possamos agir? Quais são as características que Deus quer? É isso que eu quero falar nessa noite. Que nós não temos que viver sem identidade, usando um padrão que o mundo coloca e vindo para a igreja, ou dentro da igreja com o padrão que o mundo coloca. Mas nós temos que andar e seguir o padrão de Deus. Nós temos que fazer o padrão ser o padrão de Deus. Abra a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 18. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 18, 21. Olha que interessante. Semana passada, o pastor Nambuiuca ministrou sobre os amigos e os parça, né? Que os verdadeiros amigos e aqueles que não são amigos. E a influência que exerce na sua vida. Palavra. E hoje eu quero falar de um homem que recebeu uma visita do sogro. O meu sogro não me visita tanto, mas eu visito mais o meu sogro, né? Meu sogro, minha sogra, bênção. E eu visito mais eles. Mas aqui a Bíblia conta a visita de um sogro, o sogro de Moisés, Jetro. Interessante que a visita desse sogro, como foi abençoadora para a vida de Moisés. Como que os conselhos de Jetro para a vida dele, nós podemos e devemos levar e trazer e aplicar nas nossas vidas. Em Êxodo 18, 21, a palavra de Deus diz assim: mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e 10.000. Amém? Olha que interessante. Nessa visita que Moisés recebeu do sogro, Moisés estava com um trabalho sobrecarregado. Ele tinha que julgar todas as questões do povo. E o povo ficava de pé, desde manhã até o cair da tarde, até ele julgar todas as questões. Quando o sogro dele viu isso, falou: não é bom que seja assim. Não é bom para você, não é bom para o povo. E aí ele deu alguns conselhos de pessoas que deveriam ajudá-lo a julgar essas questões. E essas pessoas deveriam liderar. Essas pessoas deveriam chefiar 10, 50, 100 e 1.000. Julgar. Ser líder desse povo para ajudar Moisés. E eu quero dizer para você que essas 4 características, todos nós, eu e você, nós temos que ter. 4 características que Deus procura nos homens. E quando eu falo homem, é homem e mulher. 4 características que eu e você, nós temos que ter. 4 características que nós temos que hoje, se nós não tivermos, colocar em prática na nossa vida e desenvolver isso. E a primeira característica que Deus procura é de homens capazes. Repita comigo: eu sou um homem capaz ou uma mulher capaz. Por quê? Deus procura homens que possuem habilidades, que possam desenvolver e trabalhar para Deus. Todos nós temos habilidades.
Todos nós possuímos habilidades. Homens que possuem qualidades, habilidades necessárias para o desempenho de algo. Deus procura homens que cumpram os seus propósitos usando as suas habilidades. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme. Tem pessoas que possuem uma capacidade enorme. Eu falei isso para um discípulo, falei, olha, você já viu a capacidade que você tem? A capacidade que você tem, às vezes o diabo, ele tem mais fé em você do que você mesmo. Você possui uma capacidade, e não despreze isso, meu jovem, não despreze isso. Você tem uma capacidade que às vezes você tem que só desenvolver, só que tem pessoas que desprezam. Tem pessoas que diante de uma ação, diante de usar essa capacidade, de utilizar isso, ele nega e ele transfere responsabilidade. Eu quero dizer para você que quem é conquistador, quem quer mudar de nível, quem quer conquistar diante de uma derrota, diante de um problema que não conseguiu, ele não vai transferir a responsabilidade dele, do erro que teve, para outras pessoas, para circunstâncias, não. A pergunta que ele vai fazer para si mesmo é: aonde eu preciso mudar? O que eu preciso mudar para que o resultado seja diferente? O que eu preciso mudar para que a minha vida, a minha conquista seja diferente? Porque eu, André Alencar, líder da geração, filhos da promessa. Por que a minha geração não é maior do que ela está hoje? Por que a igreja não é melhor por mim? O que eu preciso mudar? Você está entendendo que todos nós precisamos sempre de um auto se avaliar? Eu falei isso na ministração passada e é necessário. Todos nós precisamos fazer a pergunta para nós mesmos e falar: olha, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. O que eu preciso fazer? O que é necessário eu fazer? Deus procura homens e mulheres capazes de usar as suas habilidades. Tem habilidade que você tem que eu não possuo. Você está entendendo como é importante você fazer parte de um corpo? Você possui habilidades que eu não possuo. Você possui algumas habilidades que você tem e o que eu tenho você não tem, e a gente se completa no corpo de Cristo. Por isso, não menospreze o potencial que você tem. Tem pessoas que são assim: eu não posso, eu não vou fazer isso porque não dá, porque eu sou tímido, porque eu não sei falar direito. Mas para fazer uma fofoca às vezes é muito bem, né? Para fazer uma fofoca às vezes sabe falar. Consegue se reunir com outra pessoa para falar mal do líder. Mas desenvolver habilidade para crescer, para trabalhar, para ser usado por Deus, às vezes a pessoa não se permite fazer isso. Eu quero dizer para você que você é um homem e uma mulher capaz. Você é uma pessoa que Deus procura e fala: esse eu posso contar. Esse eu posso contar com as suas habilidades. Na festa que teve no Recanto lá, a minha esposa estava doente, ficou muito doente, eu falei: mas eu vou. Eu fui sozinho e eu achei muito, muito legal, viu, Andrigo? Parabéns. Eles fizeram um lugar lá num canto, onde o pessoal cantou, a gente viu algumas, né? O pessoal cantando muito bem. Eu vi lá a dentista Juliana cantando muito, viu? Muito legal. O pessoal se soltou, né? Mas tá certo. Mas eu vi lá e falei: ficou muito legal o que foi armado, o que foi montado, né? Alguém habilidoso, que provavelmente não foi o Andrigo, ele tem outras habilidades, né, Andrigo? Outras habilidades, mas alguém montou aquilo e deu ideia. Você está entendendo que como você pode ser usado por Deus? Eu estava falando, eu encontrei o Lincoln ali, falei: Lincoln, parabéns pelo seu trabalho. Eu vi o trabalho ensaiando com as crianças, é muito lindo. E falando para as crianças: não, assim, vamos fazer de novo. E as crianças fazem daqui a pouco ela quer correr para lá e tem que buscar. Mas ele usando as suas habilidades. Se é uma pessoa que não tem paciência, como que ia treinar as crianças? É dar um tapa de um lado, puxar para o outro, jogar: esse aqui não vai dançar não, esse não vai dançar não. Mas o Lincoln, com suas habilidades, com seu empenho, um homem usado por Deus. Você está entendendo? Deus procura homens capazes. Deus procura homens que possam ser usados por Ele com as suas habilidades. E todo mundo possui habilidade. E toda habilidade ela pode ser desenvolvida. Toda habilidade pode ser desenvolvida. Amém? Então, entenda que você
tem que se colocar diante de Deus para que Deus possa te usar. Fala, eu quero. Não, fala com fé. Fala, eu quero ser usado por Deus. Se você quer mesmo, dê um aplauso ao Senhor. Tem que ser usado por Deus, porque é isso, esse tipo de pessoa que Deus procura. Tipo de pessoa que Deus procura. A segunda característica que o texto nos mostra em relação ao tipo de homem e mulher que Deus procura são homens e mulheres, o quê? Tementes a Deus. O temor a Deus, esse temor é um respeito muito grande. Esse temor a Deus é uma reverência a Deus. Quando você tem um temor, você faz a vontade dele. Quando você tem um temor a Deus, você entende que você precisa andar conforme a revelação da palavra de Deus. O temor de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres tementes a Deus. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Primeiro lugar. Por isso que eu disse que a aparência, lógico que nós temos que andar apresentável. Só que ela não pode ser em primeiro lugar. Ela não pode ser o essencial. Você já viu pessoas que amam carro? Meu Deus, tem homens principalmente, mulher nunca vi, mas homens que gostam tanto de carro, que se estiver com o pé sujo, vai falar, não entra no meu carro. Tem gente que é assim, o amor não está a Deus, está primeiro ao carro. Ou tem pessoas que reverenciam uma pessoa, idolatra aquela pessoa, vive para aquela pessoa. Isso não é temer a Deus. Nós temos que ser temente a Deus, confiar em Deus sem duvidar. Em Êxodo, uns capítulos um pouquinho antes, no 14, fala que os israelitas ficaram apavorados quando viram o faraó e o seu exército indo contra eles. E no momento que eles estavam indo contra eles, eles já estavam diante do mar, não tinha para onde correr. E aí eles ficaram o quê? Apavorados. E aí o que acontece? É igual quando nós vemos discípulos que a gente fala, olha, ora, busca Deus, espera em Deus, e as coisas não acontecem da forma que Ele quer, o que ele começa a fazer? Começa a reclamar, começa a murmurar, e foi o que o povo fez. O povo no versículo 10 de Êxodo 14, eles falaram assim, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe aqui? Começaram a afrontar o líder, e quando você afronta o líder, que está fazendo a vontade de Deus, meu amigo, me desculpe, mas você está afrontando a Deus. Se o líder está fazendo a vontade de Deus, ele está te dando direção, está te dando palavra, está te corrigindo, e você está afrontando o líder, você está afrontando a Deus. E quando eles começaram a afrontar a Deus, Moisés deu uma resposta de um líder temente a Deus. Ele disse, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? Fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Aí eu pergunto para você, quantos aqui estão com o coração contrito? Quantos aqui estão passando por uma situação, e às vezes você tem que ser sincero com você mesmo, que você não vê solução. Tem coisas que você não vê solução, tem coisas que você fala, olha, mesmo vindo, entendendo, você fala, mas isso aqui já não tem mais solução. Eu quero falar para você, meu querido, que se você confiar, se você colocar diante de Deus, Deus vai te dar a resposta, que é a melhor, que às vezes não é da forma que nós queremos, mas é da melhor forma, que é a forma de Deus. Você tem que confiar, você tem que ter esse temor de Deus, esse respeito a Deus, e às vezes o que falta dentro das igrejas, às vezes o que falta é o temor. As pessoas estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja e esquecem do temor de quem é Deus. Como é o nosso Deus? Quem é o Senhor? Nós temos que entender quem é o nosso Deus. Nós temos que ser homens e mulheres temente a Ele. Crentes de verdade. Crentes realmente. Eu encontro alguns crentes, às vezes por aí, que eu já falei isso uma vez, que dá vontade de falar, não fala que é crente. Não fala que você me envergonha. Porque neto do céu, né, que neto é do céu, homem de Deus, mas você encontra uns que a boca, o que fala é uma vergonha, o comportamento é uma vergonha. Cadê o temor de Deus? Cadê o temor de Deus? Tem hora que a gente pode sair fora de si,
Você não é santão, que você nunca peca. Né? Você pode sair. Homens, principalmente no trânsito. Eu era terrível no trânsito. O nego me fechava, eu ia atrás, cortava, fechava. Eu fazia isso. Né? Graças a Deus eu parei. Faz umas 2 semanas que eu não faço mais. Mas, olha, não é? E às vezes dá vontade. Aí o cara te fecha, você fala o quê? Você é profeta. Filho da promessa. Você já profetiza. Filho da... Mas não é, porque você fica assim. Mas não, você tem que buscar Deus e falar, Deus me dá paciência. Que é, né, a velha briga, que você der força, né, você mata. Mas olha só, tem crente que nem liga, fala palavrão, anda de forma de qualquer jeito, não tem temor a Deus. Eu vejo crente que não tem respeito pelo pastor. Não tem respeito. Essa é uma igreja que ensina a gente a amar a liderança. E louvado seja Deus pela sua vida, que você está aqui hoje, que você recebe a palavra, você recebe comando, você está aqui. Mas tem pessoas, aqui nem tanto, mas tem fora que não respeita o pastor. Você precisa ver o que fala do pastor. Eu falei para um cara um dia, mas você fala assim do seu pastor? Como você fala? Aquele. Cara, mas respeita. Não tem temor. Não tem temor, mas Deus procura homens tementes a Ele, amém? Homens tementes a Ele, é isso que Deus procura. A outra característica que eu quero falar com vocês nessa noite, a terceira, e hoje não vai ser só 3, vai ser 4. A terceira, que Deus procura homens dignos de confiança. Fala, eu preciso ser um homem digno de confiança. Se você é esse homem, dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso a Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque hoje está difícil você encontrar pessoas que realmente você possa confiar. Todo relacionamento, ele precisa estar firmado em confiança. Todo relacionamento, ele precisa estar fortalecido, firmado em confiança. Um casal tem que confiar um no outro, porque senão o relacionamento, ele não avança. Não avança. Eu já trabalhei com alguns homens que a esposa, a namorada, mandava mensagem a cada, acho que 30 segundos. Por quê? Onde você está? Com o que você vai almoçar? Porque não confiam. E é um relacionamento sufocante, porque não tem a base, não tem confiança. E a confiança, ela não pode ser imposta, ela tem que ser adquirida. Ela tem que ser adquirida. Interessante que quando você faz uma aliança, você faz através do quê? Baseado em confiança. E nós somos homens aliançados primeiramente com Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança. E quando você faz uma aliança com uma pessoa, é porque você confia nessa pessoa. Eu tenho uma aliança com essa igreja. Eu tenho uma aliança com meus líderes. Eu tenho uma aliança com os meus conservos. E eles têm total liberdade também de falar, até de me corrigir, me orientar, porque nós somos aliançados. Nós confiamos. E Deus procura homens dignos de confiança. E eu pergunto para você, com quem você tem feito aliança? Você é uma pessoa de confiança? As pessoas podem confiar em você? Olha, esse eu confio. Esse eu dou o meu aval. Esse eu posso confiar. Podem. Com quem você tem feito aliança? Quais são as alianças que você tem feito? Você é um homem, uma mulher digno de confiança? Porque é isso que Deus procura. Deus procura homens e mulheres dignos de confiança. Salmo 56, versículo 11 diz assim: em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer o homem? A confiança em Deus anula o medo. A confiança em Deus anula o medo de fracassar. A confiança em Deus anula o medo de errar. Nós precisamos confiar em Deus. E é isso que Deus procura. Essa característica que Deus procura. Homens e mulheres de confiança, dignos de confiança. Amém? E o quarto e último ponto que eu quero tratar com vocês, que é que Deus procura uma característica que nós temos que ser inimigos de ganhos desonestos. Inimigos de ganhos desonestos. Interessante que nós estamos vivendo um contexto
que hoje todo mundo quer uma oportunidade, todo mundo quer dar um jeitinho para ganhar dinheiro, todo mundo quer tirar uma vantagem em tudo. Você percebe que todo mundo, olha, eu preciso vender algo, quer tirar alguma vantagem, quer vender algo para você, mas querendo ganhar em cima de você, fazer alguma coisa que às vezes nem é lícita. Hoje o mundo está estamos vivendo um tempo onde está muito forte isso aí. Mas nós temos que entender que existe uma grande diferença entre oportunidade e oportunismo. Existe uma grande diferença de você ter uma oportunidade e de você ser oportunista. Interessante que uma definição de oportunidade que eu li, que eu achei bem interessante, que fala que oportunidade significa ter a chance de conquistar algo, lutar, conseguir um objetivo sem prejudicar os outros. Agora, o oportunista, ele se apresenta a tendência ou a aptidão para aproveitar as oportunidades ou circunstâncias sem qualquer preocupações éticas para benefício próprio. A oportunidade ela pode ser duradoura, mas o oportunismo tende a ser temporário. O oportunista ele não se preocupa com o outro, ele se preocupa com si próprio. Interessante que eu estava vendo uma história que foi contada num curso do Sebrae. E essa história conta que na década de 80 teve um terremoto no México. E várias cidades foram atingidas por esse terremoto. Só que uma cidade, ela ficou sem água potável. E só existia uma fonte que tinha água potável. E essa fonte era de um empresário que vendia água, trabalhava com isso. E essa fonte ela não tinha sido contaminada. Era a única fonte da cidade que não foi contaminada. Mas, o que o empresário fez? Todo mundo precisava de água, não tem como a gente viver sem água. Esse empresário, ele superfaturou o preço da água. Ele começou a vender a água com um valor 10 vezes mais caro. E as pessoas eram obrigadas a comprar, porque a demanda era alta, e ele falou, não, eu vou vender mais caro, e as pessoas tinham que comprar, e as pessoas compravam até indignadas, porque elas sabiam que aquele valor era muito alto. Ele não precisava doar a água, porque o empresário precisa sobreviver, mas ele podia vender por um preço justo, mas mesmo assim, ele foi oportunista e falou, não, eu vou vender mais caro, o pessoal é obrigado a comprar mesmo. Na mesma cidade, tinha um rapaz, e esse rapaz decidiu fazer algumas camisetas, e nessas camisetas ele escreveu, sobrevivi ao terremoto do México. E ele fez várias camisetas, e ele começou a vender essas camisetas pelo mesmo preço do valor da água. As pessoas não eram obrigadas a comprar a camiseta dele, mas as pessoas, muitas delas compravam porque elas sentiam orgulho e falavam, olha, eu também sobrevivi ao terremoto. E isso era algo que dava força para eles. E passou um tempo que tanto o empresário que vendia água, como o rapaz que estava vendendo as camisetas, os dois ganharam muito dinheiro. Só que chegou um tempo que a crise passou, e toda a crise passa. A crise passou, o jovem, o que vendia camiseta, continuou a prosperar. O dono daquela empresa de água, ninguém queria fazer negócio com ele, e ele teve que mudar de cidade. Oportunidade ou oportunismo? Deus procura homens que são inimigos, é uma palavra forte, porque inimigo é adversário, é mesmo que diabo, inimigos de ganhos desonestos. Nosso sim tem que ser sim, nosso não tem que ser não. Você tem que ser uma pessoa justa, você tem que ser um homem, uma mulher, que você tem que cumprir a tua palavra. Você não pode ver uma oportunidade que não existe e se tornar um oportunismo. Você tem que ser uma pessoa que realmente você cumpra e não faça nada que aquilo que não for um ganho honesto. É isso que Deus procura. Deus procura homens e mulheres que tenham uma grande firmeza no seu caráter. Caráter, porque desonestidade é desvio de caráter. E isso não é para nós. Não é para nós. Talvez quando você estava no mundo, você podia ter um caráter reprovável, mas hoje não. Hoje você tem que buscar a Deus e falar, eu preciso ter um caráter novo. Eu tenho que ser parecido com Jesus. Eu tenho que ser parecido com o meu pastor. Eu tenho que ser parecido com o meu líder. Por quê? Quando você olhar para ele, e o seu líder é aquele que te direciona para Cristo, você tem que olhar para ele e falar assim, olha, eu preciso ser assim.
Ele pode ser chato, ele pode ser gordo, ele não pode pregar direito, mas uma coisa ele é honesto. Ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. É isso que nós precisamos ser. Homens e mulheres assim, homens e mulheres temente a Deus, homens e mulheres que usam a nossa capacidade, habilidade para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser dignos de confiança, porque é isso que Deus procura. Nós não podemos trazer o padrão do mundo para dentro da igreja e achar que certas coisas está tudo bem para nós, não está. Deus, ele tem um crivo. Sabe o que é crivo? Ele vai avaliar, e o crivo dele é mais alto do que nós imaginamos. Nós temos que ter, no mínimo, essas 4 características. No mínimo, 4 características. Usar nossa capacidade para Deus, ser temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Eu vou pedir para você ficar de pé agora, para que a gente possa orar. E que você possa entender que você tem que ter um caráter aprovável. Você tem que ser uma pessoa que busque fazer a vontade de Deus. Você tem que ser um homem, uma mulher que vai se autoavaliar e falar assim: eu preciso entrar a cada dia mais num crivo, numa forma diferente, onde eu busco a Deus, onde eu coloque-se diante de Deus, para que eu seja cada dia melhor. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que buscar. Nós não podemos viver mais num tempo onde nós seguimos uma regra, vemos na igreja, você sabe até quantas músicas já vai tocar, não é? Às vezes você sabe até, tal música eu já conheço, e fique tudo normal. Não é. Nós não estamos aqui seguindo uma programação. Nós estamos aqui para fazer e buscar a vontade de Deus. Nós estamos aqui para que cada culto, nós podemos levantar um clamor e buscar a Deus e prestar o melhor culto para Ele. O melhor culto para Ele. Você não pode desprezar a palavra. Você não pode desprezar o que Deus quer fazer na sua vida. Muitos jovens já passaram por essa rede. Muitos jovens já passaram por aqui. Mas poucos firmaram, entenderam, e aqueles que estão aqui, aqueles que estão perseverando, aqueles que ouvem a palavra e falam: cada dia eu quero mudar, esses estão conquistando, esses estão crescendo, esses estão evoluindo. Nós não podemos ficar mais da mesma forma a cada domingo, a cada sábado. Nós temos que buscar mais da presença de Deus. Para isso, o nosso caráter, o nosso ser tem que ser a cada dia mais parecido com o Pai. Fecha os teus olhos. Deus quer usar você. Deus quer tornar você capaz para fazer a obra dEle. Deus quer que você seja temente a Ele de todo o seu coração, colocando Ele em primeiro lugar. Deus quer confiar em você e falar: esse é digno de confiança, esse eu posso confiar porque ele é inimigo de ganhos desonestos. E sabe por que Deus quer tratar do seu caráter? Sabe por que Deus quer tratar da sua vida? Porque Ele quer que você seja primeiro líder de você mesmo. Mas mais do que isso, Deus quer que você lidere 10, Deus quer que você lidere 50, Deus quer que você lidere 100, Deus quer que você lidere 1000. Meu Deus, receba essa palavra. Você tem que mudar de atitude, mudar. Cada dia você tem que buscar ser melhor. A cada dia você tem que buscar em fazer a vontade de Deus. Não é tempo de você brincar. Não é tempo de você achar que está vindo aqui para uma reunião ou comunhão, mas é tempo de você buscar e fazer a vontade de Deus.